Olá, bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, de hoje, eu vou estar apresentando a você o que é uma rede de computadores. Então, se você já gostou desse assunto, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, pois toda semana você vai encontrar conteúdos como este aqui nesse canal. Eu sou Levi Rodrigues, sou formado em computação e trabalho com a disciplina de redes, da qual eu vou estar falando aqui para vocês hoje. Então essa é uma aula introdutória, onde eu faço aqui uma apresentação breve do que seriam as redes, e como é que funciona, a comunicação então numa rede de computadores, como a gente sabe hoje, que é a maior rede, a rede mundial, que é a internet. Então a gente tem aí, um processamento antes das redes dos computadores, Hoje o que a gente chama de internet é algo, recente, vamos dizer assim, e antes das redes de computadores, como é que a gente trocava as informações? Então, o processamento antes das redes, os computadores eles trabalhavam aí de forma isolada, Você não tinha rede, não tinha como trocar dados, trocar dados entre um computador. Então, o processamento era realizado de forma isolada, em cada computador. Se você quisesse tirar a informação de um computador para outro, você teria que ter uma mídia, que copiava as informações desse computador e levava para o outro. Se você quisesse, trocar, ou transportar uma informação, você tinha que colocá-la numa mídia, e carregar essa mídia aí para onde quer que a informação fosse levada, O que não o que não acontece atualmente, que a gente sabe que hoje, no piscar de olhos, a informação ela chega em qualquer lugar do mundo de forma bem rápida. Então, o objetivo aqui é apresentar os conceitos básicos de rede de computadores, identificar aí quais são os componentes principais, e suas funções, e entender como são classificadas de forma breve, e a gente vai ter essa ideia de como é que chama aí as principais redes de acordo com a sua dimensão. O que é uma rede, Aqui a gente tem uma imagem, Então, o que seria uma rede? Então, uma rede ela é um sistema de comunicação, que é uma definição praticamente que serve para outros tipos de rede, por exemplo, com a telefonia. Então, rede é um sistema de comunicação de dados constituído através da interligação entre computadores e outros dispositivos distribuídos geograficamente com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos. A função das redes da rede de computador é interligar os computadores para que haja a troca de informações, no curto e no médio e na longa distância. Então, as redes de computadores elas funcionam e a gente tem que entender como é que ela funciona. Então, para que haja a comunicação, devemos lembrar que existem, basicamente, quatro componentes, quatro partes principais. Então, o emissor, então, é quem gera ali a mensagem. Se a gente for falar para a pessoa, a pessoa que gera a mensagem, a pessoa que transmite, no caso, uma mensagem. No caso do computador, seria o computador onde a mensagem é gerada. Então, isso a gente chama de emissor, é quem vai enviar. Depois a gente tem o receptor, O receptor é um elemento ali na rede, que seria o computador, o que vai receber a informação, vai receber a mensagem gerada lá no emissor. Então, o receptor ele recebe uma mensagem enviada pelo receptor. Depois a gente tem o sinal, O sinal, seria ali, ele contém a mensagem, Depois a gente tem o meio de transmissão, que é por onde o sinal vai trafegar. Quando a gente está falando de rede cabeada, a gente sabe que o meio onde a rede vai, onde os dados viajar, vamos dizer assim, onde os dados vão sair do computador emissor, chegar ao computador receptor, Então, o sinal é colocado no meio de transmissão. Então, no caso de uma rede cabeada, o meio de transmissão, onde a mensagem vai, é o cabo. Então, o meio de transmissão é o cabo, por exemplo. Se for uma rede Wi-Fi, então o meio de transmissão seria ali o próprio ar, por onde vai as ondas, vão propagar no ar. Então, a interface é o caminho entre o emissor e o receptor,
que tem a missão de transportar o sinal ou o que a gente conhece como mensagem. Além desses elementos, né, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter o tradutor, né? O tradutor seria ali o elemento que faz a codificação da mensagem entre o receptor e o emissor, né? Ele é determinante numa rede, né? Sem ele, a rede não funciona. Então, não adianta haver o emissor, receptor, sinal e meio de transmissão, se não há protocolos, né, de comunicação. Então, sem o tradutor, né, que seriam aí os protocolos, né, as redes também elas não comunicariam, né, porque os computadores, né, eles podem estar em diferentes linguagens. Então, os tradutores em redes, né, são componentes de software que faz aí a tradução dos protocolos, né, de como é que os elementos de como que os dados estão sendo trafegados de um computador para outro, né. Então, para que haja essa integração, então, né, as redes, né, existe aí as arquiteturas também, e aí cada uma delas tem ali o formato do dado. Então, os protocolos, eles têm essa, essa função de traduzir aí, né, entre as diferentes também arquiteturas de redes. Então, aqui a gente tem uma simulaçãozinha básica, né, de um sinal trafegando no meio de transmissão. Então, a gente tem o emissor, o receptor, o meio de transmissão e a mensagem, né? Aqui não dá para ver o protocolo, porque o protocolo, né, ele está aí num formato de como se fosse invisível, é o software, né? Então, os componentes de uma rede, né, quais são? Né? O primeiro componente que a gente tem na rede, né, como a gente está falando de computadores, é o próprio computador. Essa máquina, ela substitui aí o homem, né? Então, é uma máquina capaz de executar vários tipos de tratamentos automáticos de informação ou processamento de dados. Então, outro componente que a gente tem, que faz parte das redes, é o software, né? Softwares são aplicativos que os usuários utilizam para comunicar na rede, né? Então, aqui a gente tem os principais navegadores, né? Os navegadores é o principal software que a gente utiliza, né, nas redes, né? Porque a gente navega, né, vamos dizer, os navegadores ou browsers, né? Permite que a gente navegue nas redes, né? Por outro lado também a gente tem aqui os aplicativos, né, o software que faz também, né, tem o papel de ajudar no controle, né, inspeção de rede, né, configuração de rede, entre outras coisas. Outro componente interessante, né, que é a razão para que as redes existem, são as pessoas, somos nós, né? Então é o componente mais importante da rede, né? Não existiria a rede de computador se não existisse o ser humano. Então, as redes foram criadas, né, qualquer meio de comunicação foi criada para uso do ser humano, né, para ser usado. E depois a gente tem os periféricos, né, que são aparelhos ou placas que enviam ou recebem informações do computador, né. Geralmente são dispositivos que vão acoplados no computador que vão realizar alguma tarefa para o usuário, né. Então a gente tem alguns exemplos aí, né, o microfone. Então a gente vai falar agora sobre a classificação, né. A gente tem aí, existe aí uma regra de aceitação geral, na qual todas as redes de computadores possam ser classificadas, mas existe aí duas dimensões que se destacam, né, das demais, que é a tecnologia de transmissão e a escala, né? Em termos gerais, há dois tipos de tecnologia de transmissão em uso disseminado, né, nos dias atuais, e é o link de difusão e links ponto a ponto, né? Então a gente vai ver como é que funcionam eles. Então aqui a gente tem uma tabela, né, lá do livro do Tannenbaum, quarta edição, né, onde ele fala aqui que classifica os processadores, né, ou computadores interconectados por escala, né? Então a gente tem aqui a tecnologia de transmissão versus a escala, né? A escala seria a distância, né, vamos dizer assim, né? Ou a quantidade também, né? A distância entre dois processadores, por exemplo, né? Se for de 1 metro, né, então a gente tem 1 metro quadrado, né? Os computadores estão no mesmo local, né? E aí a gente tem um exemplo de uma rede pessoal, né? Então, que protocolo a gente utiliza numa rede dessa, né? Então, aqui a gente tem o tamanho da rede, né? Então a gente tem uma classificação, né? Assim como a gente tem aí aqui a gente vai ter os protocolos de comunicação aqui, né? Que seria a tecnologia de transmissão. Nesse caso aqui é o Bluetooth, né? Então, redes que está, né, com seus computadores, né, a uma distância de até 10 metros, né, que está ali numa sala, né, ou 100 metros, né, que seria já um prédio, ou até 1 quilômetro, né, quando tem os computadores até de 1 quilômetro, no máximo, no campus universitário,
a gente tem o que a gente chama de redes locais. A gente passa de 10 quilômetros, né, ou seja, na cidade, então a gente já tem as redes metropolitanas, né, que são as MAN. Aqui é LAN, aqui é MAN. Né? Então, acima de 10 quilômetros, seria 100 quilômetros, por exemplo, e, por exemplo, 1000 quilômetros, né, a gente tem um continente, né, e então essas redes a gente chama de rede wide, né, e acima de 10.000 quilômetros, né, que seria uma rede planetária, e a gente tem a internet, então a escala de uma rede de internet. Então, é basicamente aí essa classificação que a gente tem, né. Então, aqui a gente vai colocar mais uns detalhes sobre o que é uma rede LAN, né. As redes LANs, né, são redes locais, muitas vezes chamadas LANs, são redes privadas contidas em um único edifício ou campus universitário, com até alguns quilômetros de extensão. Então, onde é que a gente tem esse uso de tipo de rede, nessa classificação de rede? Conexão de computadores pessoais, né, por exemplo, na sua casa, instalações industriais de empresas, né, então a gente viu que as redes LAN podem ocupar aí um prédio inteiro, né, dependendo da distância, né, você pode ter uma rede, né, de um lado de uma rua, né, e ela vai para o outro lado da outra rua, né, então se você olhar aqui na tabela, até 1 quilômetro, né, de distância aí entre essas redes, esses computadores, a gente tem aí o que a gente chama de LAN. Então, redes locais, aqui a gente tem algumas características, que eu não tinha falado antes, mas distingue de outros tipos de redes, por exemplo, no tamanho, né, a gente tem a tecnologia de transmissão e também a topologia, né? Então, o que é um tamanho, né? Então, como eu falei ali, pode estar numa sala, né? Pode estar num campus universitário, né? Então, esse tipo de rede LAN. Tecnologia de transmissão, aí é que está uma outra forma de você distinguir, né, uma rede LAN pela tecnologia de transmissão de outras redes, né? Por exemplo, se uma rede usa um cabo, né, par trançado, né, cabo par trançado, a gente sabe que ele só vai até, né, lá pelo fabricante, ele permite aí um alcance, né, de no máximo 100 metros. Né? Então aí a gente já delimita aí a rede, sendo a rede LAN também pela tecnologia de transmissão no meio. E também aí a topologia, né? No caso da topologia aqui é um pouco mais diferente, né, de você definir a rede só pela topologia, né? Então, redes locais, né? Aqui a gente tem as redes de fusão, né? Que seria uma rede onde utilizada aí redes que utilizam cabo coaxial. Esse difusão quer dizer que, né, os computadores na rede, né, ela vai jogar o sinal, né? O sinal vai ser difundido, né? Ou seja, vai ser jogado tudo no mesmo meio de transmissão aí, onde o sinal vai entrar, né? E aqui a gente tem uma outra rede, né, do barramento, né? E aqui a gente tem uma rede também anel, né? Então a rede em anel, né? Então o sinal percorre a rede no sentido horário ou anti-horário. E aí essa mensagem, né, ela vai sair da rede. Ou quando o receptor pegar o sinal, né, pegar essa mensagem, ou se não for encontrar aí, vamos dizer assim, o próprio emissor ele vai pegar aí essa mensagem, né, vai devolver para ele. Né. Então, a mensagem ela pode percorrer no sentido horário, né, ou no sentido anti-horário. Então, aqui a gente tem uma rede de topologia em barra, né, que a gente chama, né, e aqui a gente tem uma topologia em... Então, rede MAN é a rede de televisão, né, acaba disponível em muitas cidades, hoje quase não existe mais, mas pelo Tannenbaum lá ele coloca que seria aí, né, a rede mais comum, mais conhecida, seria uma rede que percorre uma cidade inteira, né. Essas redes hoje a gente sabe que ela está sendo substituída aí pela fibra óptica, né. Então são redes MAN, são redes metropolitanas, né, desses provedores aí de internet nas nossas cidades. Ou também, né, a rádio, né. Então, pela potência do rádio, né, a gente vai também definir aí o tamanho da rede, a abrangência, né. Então, uma rede MAN é quando você precisa pegar um carro, né, para cobrir a área da rede. Então, você precisa, quando passa de 1 quilômetro, né. Ou seja, redes maiores de que 10 quilômetros, você não vai, né, fazer a manutenção dela aí a pé, vamos dizer assim. Ou se você quer cobrir a área dessa rede, você tem que pegar um carro. A camada física pode ser uma fibra óptica, como eu falei, né, ou pode ser também um link de rádio, né? Pode ser aqui, por exemplo, ó, já não cabe mais a tecnologia de transmissão sendo o cabo azul, né? Cabo azul, o cabo par trançado, né? Porque a gente viu, né, como eu falei, o cabo par trançado ele dá aí somente 100 metros, né? Então, o sinal não percorre mais que 100 metros.
Então abrange cidade, bairros, as redes mundiais, no caso as redes longa distância, né? Que é as WAN, né? Rede WAN, país ou continente. Então o meio físico, né? Aí já, né? Tem o satélite, comunicação. E aí você não vai também, né? Pegar aí uma fibra, né? Ótica, né? E querer fazer uma rede aí, ligar um computador com outro que está lá no Japão, assim, direto, né? Seria aí usando um link ponto a ponto, não tem como. Então as redes WAN, né, o Wide Area Network, rede geograficamente distribuída, então possui vários meios de comunicação, por exemplo, como satélite. Aqui a gente tem aqui umas imagens, né, que define bem, né, o que é uma rede LAN, né, viu que pode ser uma rede que está numa sala aqui de uma empresa, né. As redes MAN, né, são as redes, né, onde estão aí interligando aí os computadores aí de uma cidade, né, das residências de uma cidade, por exemplo, né, das casas de uma cidade. E aí são redes normalmente aí, né, ou de empresas maiores, né, que tem vários escritórios, ou até mesmo dos provedores de internet, das fornecedoras de internet, por exemplo. Aqui tem o Internet Service Provider, né, que seria o provedor de acesso à internet, está conectando com um backbone da internet, provedor de internet aqui, então ele distribui, né, a internet aí nas cidades. E aqui tem um exemplo das redes, né, WAN, né, onde a gente tem aqui um link de um satélite, né, que está aí comunicando, né, aqui na Terra entre vários provedores, né, de internet que está ligando aí estados e assim sucessivamente, né, ou países também. No caso aqui é esse país, né, está ligando diversos continentes aqui. Então ficar mais claro seria então essas três classificações. E então era isso aí nesse vídeo de hoje. Então a gente queria, né, só mostrar aí como é que as redes de computadores são. Então eu queria mostrar o que é uma rede de computadores, o que precisa para funcionar. A gente viu que são 4 elementos. E era isso aí. Se você não curtiu ainda esse vídeo, né, deixe seu like e continue ligado que a gente vai postar mais vídeos posteriormente.